Olá, muito boa tarde para você, caro ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Encontro com as Paróquias, aqui pela Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade, 106,7. É sempre uma alegria estarmos juntos, celebrando a fé, a lição e a caminhada de nossas comunidades paroquiais. Hoje nós temos a alegria, a honra de receber, nos estúdios da Rádio Catedral, um sacerdote muito querido e de profunda atuação na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com grande alegria, acolhemos o cônego Cláudio dos Santos, pároco da Catedral Metropolitana de São Sebastião. Cônego Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos, boa tarde, querido Padre Brito, a honra e uma grande alegria, né, estarmos aqui nesse grande programa, né, de encontro com as paróquias e poder, né, manifestar ainda mais essa alegria da presença de Deus no nosso coração, de poder falar aqui um pouquinho para os nossos rádio-ouvintes. A gente começa sempre com a vocação, né? Isso é importante. Cônego Cláudio, para começarmos então com alegria, né? Conte um pouco sobre como se deu o seu chamado vocacional. Em que momento o senhor sentiu que Deus o chamava ao sacerdócio? Isso foi lá pelos anos 90, né? Bem no século passado ainda, né? E tivemos essa alegria de poder sentir vibrar no nosso coração esse chamado de Deus. A gente já participava de uma paróquia, né, como membro da Pastoral da Crisma, ali no Caxambi. Eu sou dali de origem, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e a partir dos 17 anos eu comecei a sentir essa força de Deus, esse chamado do Senhor, né? A gente começou a perceber que Deus tinha alguma coisa diferente para a gente. Mas era uma luta, né? Porque os planos que a gente tem como jovem, os planos pessoais, né? Também os planos familiares, né? Tanta coisa que passa na nossa cabeça, a gente muitas vezes vai relutando, né? Mas chega um momento que não tem mais, né? É como diz a música, não dá mais para voltar, né? O barco já está em alto mar. E aí, né, dos 17 até os 20, eu fui relutando, né? Estudei, né? Me formei na Escola Técnica Federal de Química, sou formado nessa área, cheguei a trabalhar também nesse campo da química, né? E em determinado momento, tudo aquilo que a gente tinha planejado e pensado, né, para a nossa vida se concretiza, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer uma prova para Vale do Rio Doce. Naquela época estava surgindo a mineração em Carajás, né? E a gente passou nessa prova e estava pronto para ir embora, né? Para morar lá em Carajás, para trabalhar lá na Vale, né? Na mineração. E, de repente, a gente viu que não era isso, né? Foi uma luta, porque eu cheguei lá na escola, né? E na escola ele disse que não ia mais, né? O diretor falou: você tá maluco? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você está com a tua vida pronta, né? O resto da vida, né? Com casas, um bom salário. Naquela época, imagina, 20 anos, né? De você ter já um bom salário era uma coisa surpreendente, né? E aí vi que não era isso, né? Não vi que não era isso que Deus estava trilhando, né, na minha vida. Na verdade, Deus tinha outros planos, né? E até que eu tive um encontro, um pouco para resumir, né, nessa luta, né, interna, né? Eu trabalhava numa indústria que prestava assistência aqui num prédio no centro, no sistema de refrigeração, para controle contra a corrosão, essas coisas, né? Então a gente tinha um laboratório lá que a gente vinha toda semana para fazer essa análise da água para o sistema de refrigeração. E aí eu saí dali e fui para o convento de Santo Antônio, ali no Lago da Carioca. Fiquei a tarde toda ali sentado, chorando. Olha só. E falando com Deus que Ele me mostrasse alguém que eu pudesse falar da minha vocação, que eu sabia que Ele me queria como padre, mas para quem que eu tinha que poder falar? Com quem que eu ia falar? Tem que ter um instrumento, né? Justamente. E aí eu saí dali do convento de Santo Antônio, vim para casa,
né? E tínhamos uma reunião para preparar o encontro da Crisma, uma reunião com todos os membros da coordenação, que éramos muito jovens. Na verdade, o pessoal saía da Crisma, lá na paróquia, e queria continuar trabalhando, servindo na Crisma. Então éramos tipo assim, uns 30, 40 que trabalhavam para cento e tantos que faziam a Crisma, né? E aí eu fui para casa e a senhora que era a coordenadora, né, a principal, né, a dona Alda, e então ela me ligou assim e falou assim, oh, Cláudio, vem aqui em casa para preparar a reunião de amanhã com a equipe. Aí eu fui, né, preparamos a reunião toda. Aí no final eu virei e falei, dona Alda, tem que ir embora, que amanhã eu tenho que trabalhar, né, tudo, né. E aí, nesse mesmo dia que eu estive lá, de tarde, chorando, falando com Deus, que Deus me mostrasse alguém para falar. Quando eu estou saindo para ir embora, ela vira para mim e falou assim, você não tem nada para falar para mim, não? Nossa. Aí eu falei, não, a senhora, eu tenho que falar que hoje eu conversei com Deus, pedi alguém para falar, e eu sei que Deus me quer como padre, e eu não sabia para quem falar, e Deus está me dizendo que é a senhora. E aí eu falei tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu falei, não, eu vou te ajudar, pode deixar. Deus, né? Ela era muito de Deus. Muito de Deus mesmo. Pode deixar que eu vou te ajudar, eu vou falar com o padre Pedro na época. O Pedro, Estava lá, né? Ela foi falar com ele. Aí ele falou assim, ó, manda ele lá no seminário. Eu nunca tinha ouvido falar o que era seminário, nem nada disso. Nem sabia, né? E aí, né, eu fiquei na minha, quieto, né? Que seminário é isso? Fiquei na minha, quieto. Aí, na época, tinha ordenado o Padre Li. Foi para a minha paróquia, que está hoje, né, o Cônego Li, que está ali no São Francisco Xavier. Isso. E ele era um padre novo, né? Tinha chegado lá. Aí a dona Alda falou com ele. Né? Aí ele sempre falava, olha, eu quero falar contigo, quero falar com ele. Eu falei, pode deixar, pode deixar. E sempre fugia. Teve um dia que não teve jeito. Encontramos um com o outro, ele me pegou e conversamos e tudo. Aí falou, vou te levar no Seminário São José. E foi assim, né? Aí eu comecei a caminhada lá no Seminário São José, em 91, e no grupo vocacional de adultos, né, como o senhor Elia, que era o responsável, né? E aí depois comecei, né, sendo acompanhada por ele, até que em 92 eu ingressei no Seminário São José, com 21 anos, né, e fiz a filosofia, a teologia lá também, e com 27, 1998, foi ordenado sacerdote. Dia 15 de agosto de 1998. Isso, na Catedral de São Sebastião. Qual a lembrança que o senhor guarda, então, daquele dia tão especial na sua ordenação? Padre Brito e rádio ouvintes, foi um momento muito forte na minha vida. Uma das coisas que me marca profundamente ali, primeiro, logo na entrada, né? Porque eu tinha uma professora do jardim de infância que eu saí da escola com 10 anos. E aí voltei na escola depois de 17 anos, estava com 27, né? E uma semana antes de eu ser ordenado sacerdote, antes de entrar do retiro, eu fui lá no colégio e procurei essa professora, que não estava mais lá. Ela já estava no sul do Brasil, né? Onde ela vive até hoje. A irmã Lúcia Klein. Olha. E ela... Tem contato com ela? Tenho, todo mês ela me liga. Todo mês ela me liga, perguntando como é que eu estou, como é que a minha vida de oração, que ela está rezando. Tá? Ela mantém-se ali firme e forte, cuidando de mim na oração. Intercessora. Ela já está com bastante idade, vive numa residência das religiosas do Divino Espírito Santo, ali no sul do Brasil, em Porto Alegre. E aí, quando eu mandei essa cartinha para ela, dizendo que ela rezasse por mim, que ela ia ter um aluno padre. Ela foi minha professora, eu tinha 5 anos de idade. Ela foi minha professora do jardim de infância. Foi ela que me ensinou a rezar, porque eu não sou de uma família católica praticante, né? E hoje, não, graças a Deus, né? Depois tudo vai mudando, né? Na vida da gente. Minha mãe está no céu, graças a Deus. E ela, então,
Mandei aquela carta com uma xerox colorida, porque aquele tempo era xerox. Tem gente que não sabe nem o que é isso hoje. Mas aquele tempo era xerox. Então, de um mimeógrafo, né? Era, de mimeógrafo, aquela coisa antiga, né? Que a criança hoje olha, o que é isso? Está tão alto. E aí, ela, quando manda aquela carta, quando eu entro na catedral, isso foi antes de eu entrar no retiro, quando eu entro na catedral, no sábado, 15 de agosto, quando eu olho lá, quem está lá? Ela, que eu não via há mais de 17 anos, mas eu reconheci na mesma hora. Assim, então, que foi muito emocionante, então fiquei muito emocionado. Você é tomado, eu acredito que aconteceu com você também. Com certeza. Você é tomado por uma força divina tão grande na sua vida não dá para explicar. Não. Sei que foi ordenado padre, né? O Dom Eugênio, né, que era o cardeal da época, foi quem me ordenou, e uma alegria também muito grande, né, de ter sido ordenado por ele ter sido instrumento de Deus na minha vida para me conceder esse dom, essa graça do sacerdócio, né? Então aquilo ali, a catedral lotada de gente, né? Foi um dia assim bonito, que tinha chovido a semana toda e no sábado foi um sol maravilhoso, então foi muito bom, foi maravilhoso assim. Eu me lembro que eu estava nessa época fazendo estágio pastoral, né? Era diácono na paróquia dos Santos Anjos. E eu me lembro assim que só eu entreguei 1000 convites. Nossa. E o padre Marcos Belisário, que era o meu pároco na época, dizia, você está convidando até o motorista do ônibus? Eu falei, claro, ele me leva todo dia para trabalhar. Claro. Porque naquela época eu já trabalhava aqui na Mitra, como secretário do Dom Eugênio. Sim, né? eu lembro muito bem. Em 97 eu vim para cá, né? E depois continuou, né? Depois continuei com ele, depois sim, do Eusébio, né? E aí ele brincava, você vai até o motorista do ônibus, você está convidado. Eu falei, também, porque ele me leva todo dia cedinho. Eu pegava, era um ônibus, que agora nem me lembro, era Leblon, descia aqui na Glória, agora eu esqueci o número do ônibus, mas que acho que ainda tem essa linha. E a gente vinha ali todo, era 7 e pouco da manhã, o camarada ele já sabia que eu ia encontrar com ele ali na Talfo de Paiva para pegar o ônibus para vir para cá, para a Glória, e já esperava o rapaz, assim, gente boa, né? Então isso marca, né, a gente, né, a história da vida da gente. Então a catedral estava lotada de gente. Foi um dia assim. A ordenação do senhor foi muito boa, lembro. Foi linda. Hoje o senhor exerce múltiplas funções na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E como é que é conciliar tantas responsabilidades pastorais, administrativas, uma vida espiritual? Como é conciliar com a vida espiritual e sacerdotal? Tudo isso. Olha, eu creio que, em primeiro lugar, Padre Brito e família catedral, é a gente construir em torno de nós uma grande família. Eu não vejo as pessoas que trabalham comigo apenas como funcionários, mas vejo essas pessoas que estão sempre ao meu lado como pessoas. Então isso já faz uma diferença muito grande, porque você se cerca de boas pessoas que vão te ajudar nessa condução e nessa construção do reino de Deus. Então isso acontece na catedral, onde eu estou pároco atualmente. Isso acontece aqui no Vicariato de Pastoral, como vigário episcopal para pastoral. A gente tem as pessoas que estão próximas de nós, que nos ajudam nessa ação pastoral, naquilo que o nosso cardeal nos orienta para que seja feito em nossa arquidiocese. Então, tudo isso faz acontecer com tanta grandeza, alegria e suavidade, porque nós temos boas pessoas do nosso lado e que são comprometidas, compromissadas com o reino de Deus, né, com a fé da nossa Igreja Católica e querem ver tudo isso de bom acontecendo. Então, por isso que dá certo. Isso alimenta cada vez mais a sua vida espiritual. Com certeza, com certeza. A gente não pode negligenciar, né? Como diz São Bento, trabalhar e orar. Então é isso que a gente consegue. Essa conciliação, isso dá certo, né? A gente consegue conduzir todas as coisas, né? Por essa facilidade. Eu sempre digo assim, o padre ser uma comunidade, ele não é nada. Assim como a comunidade também necessita do padre. Senão fica como uma nau
né, que vai batendo em ondas revoltas e pode naufragar. Mas com o sacerdote, contando com a comunidade com o sacerdote, essa junção de forças faz com que, de fato, esse barco, essa nau, ela consiga navegar em mares bastante tranquilos. E mesmo em meio aos mares revoltos, ela consegue permanecer com o leme firme. Sua fraternidade sacerdotal também é muito importante, né? Eu percebo muito isso no senhor. Posso dizer, caros ouvintes, que Padre Cláudio realmente é um homem muito fraterno. Deus acho que me deu esse carisma, de poder congregar, de poder conseguir dialogar com todo mundo, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que é ser natural, né? Ser feliz com aquilo que a gente faz e querer com que os outros, né, que abraçaram também a mesma vocação, sejam felizes. Então é isso que a gente procura, com tranquilidade, com felicidade, né? Isso é claro, a gente cada um de um jeito, é uma maneira de ser, né? Às vezes a gente diz, né, no casamento, né, que precisa se ter renúncias, né? Na vida do sacerdotal também não é diferente, a gente também tem renúncia. Um colega pensa de um jeito, né? Outro colega pensa do outro, né? E a gente vai tendo a oportunidade, né, de poder, nesse diálogo, de encontrar os caminhos para que tudo seja feliz, né? E a fraternidade é isso, né? É a gente poder se colocar no lugar do outro, né? Eu penso que as missões aí que Deus me confiou, como vigário episcopal, por exemplo, lá do norte, quando eu estive lá, né, há alguns anos, né, eu sempre, quando tinha alguma coisa que dizer a um irmão no sacerdócio, eu sempre me colocava na posição daquele irmão. Como eu gostaria que, se fosse eu vivendo aquela situação, como eu gostaria que o meu irmão falasse comigo. Como eu gostaria. Porque você pode dizer um não, e você pode dizer não. Sim. Né? Então, tem toda uma forma de falar e que você vai ter um irmão que vai dizer assim, tá bom, eu não vou fazer isso, mas dependendo da entonação do seu não, isso vai poder acontecer, ele vai, de fato, cessar aquela situação, ou ele vai... Perfeitamente. Eu vou em frente, e aí? E hoje o senhor é vigário episcopal pastoral. E qual tem sido essa missão? Como é que é ela? Como é que ela é desenvolvida na arquidiocese? Então, tem muito trabalho? Pode-se ver que nós todos temos, porque o nosso cardeal é incansável. Né? Então, o livro agora, incansável. Ele não para. E assim, agora, o cardeal incansável, né? É isso mesmo. Então, ele de fato não para, né, Padre Brito? É imparável. Todo mundo conhece bem o nosso cardeal Dorani, né? Ele não se cansa, ele está aqui, está acolá. E essa vitalidade que nos surpreende, né? Através da vida dele de dedicação, né? E também nas suas ações pastorais, né? Ele sempre está, né, em consonância com o Santo Padre, o Papa Leão, né, naquilo que é o direcionamento, vivência da Igreja, nesse aspecto pastoral, ele tem feito vivificar também na realidade da nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, temos bastante coisas, né? Então, desde a organização pastoral, através dos encontros que nós temos com os coordenadores de pastorais e movimentos que acontecem aqui no edifício São João Paulo II, na sede do nosso vicariato, que é aqui no 5º andar, além de toda a movimentação através da confecção de material, de círculo bíblico, né, que acontecem para a nossa arquidiocese. Então, toda a organização do Sírio, a gente que faz, né, o contato com os colégios, paróquias, os folhetos, né? A gente tem essa oportunidade de poder ajudar nessa confecção, nessa elaboração, né? Além de toda a organização da Trezena de São Sebastião, agora vem aí o jubileu, né, dia 19 também, né? Todo mundo. Então, são tantas coisas que vão acontecendo e movendo e proporcionando a percepção dessa vitalidade pastoral da nossa arquidiocese, que tem, sem dúvida nenhuma, como grande mestre e condutor
o nosso cardeal Dorani, né? E o senhor também é o vigário, o vigário da catedral, né? É o pároco da catedral. Ali a gente sabe que passa vários turistas, é uma paróquia, não é uma paróquia assim comum, né? É bem diferenciada por conta dos turistas, né? Então, Muito importante no Rio de Janeiro, né? é o segundo lugar mais visitado da cidade. A gente só perde por Cristo Redentor. Mas o Cristo é o Cristo, né? E a catedral vive. Como é evangelizar ali naquela área toda ali na parte da catedral, não só dentro, né, na própria catedral, mas o trabalho com os turistas, né? Esse trabalho com a pastoral mesmo em si, o trabalho social, como é que ele é feito? Então, a gente tem essa boa relação com os prédios que estão ali em torno de nós, né? Nós temos ali a Petrobras, né? Banco Nacional de Desenvolvimento, aí em frente, né? Que é o prédio Ventura, que estão as maiores companhias de óleo e gás do nosso país, né? Aqui, né? Então temos uma boa relação, né? De quando em vez temos as oportunidades de celebrações e maneiras de evangelização também. Mas temos aí esse grande desafio, que é esse contato diário, né, com os turistas que vêm à nossa cidade, né, que visitam ali a Catedral de São Sebastião, né, então oportunidade de momento de oração com eles, né, as missas que muitos grupos religiosos provenientes de outros países vêm também para celebrar com os seus grupos assim de peregrinação pela cidade, né, e padres que vêm também de outros dioceses do mundo e do nosso Brasil. Então, é uma oportunidade da gente ter a manifestação dessa presença de Deus. É tão interessante que muitas vezes a pessoa adquire um objeto religioso, né, ou devocional e chega para a gente, não, padre, benze aqui para a gente, e às vezes a gente nem sabe falar aquela língua daquela pessoa, mas a força da bênção de Deus acontece e a pessoa sai dali revigorada, satisfeita com a presença de Deus. E essa grande ação pastoral da catedral, que é junto à população que vive em situação de rua. Esse trabalho social é muito bonito lá, né? A gente tem um atendimento que começa no domingo para cerca de 1.000 pessoas com café, né? Que a gente chama Café que Sustenta. É um projeto que a gente tem, né? Porque a gente dá desdobramento desse contato com aqueles irmãos e irmãs que vivem em situação de rua durante a semana. Hoje nós temos o Centro Social São Sebastião, que visa justamente promover aquelas pessoas a dignidade, o resgate da dignidade dessas pessoas através do banho, né? Então nós temos lá banheiros à disposição para essas pessoas, que foi um grande pedido feito ao nosso cardeal Dorani, e graças a Deus na Páscoa passada nós tivemos a oportunidade de inaugurar o banheiro, né, o centro social. Além dos banhos, da oportunidade dos banheiros, temos o corte de cabelo, então voluntários que vão lá diariamente para isso, e a lavanderia, onde as pessoas também, né, que vivem em situação de rua podem lavar as suas roupas, né? Temos lá a oportunidade também ter essa oportunidade. E além disso, toda essa assistência social junto àqueles irmãos e irmãs que querem resgatar a sua vida, que às vezes são vitimados pelas drogas. Então, as parcerias com comunidades terapêuticas, como o Maranatá, onde a gente envia, né, as pessoas para isso, né, para que elas possam ser recuperadas, né, possam ter a sua dignidade, além da assistência também à cesta básica, a tantas famílias que também são assistidas por nós. Então, é um grande trabalho que a gente faz, né? É isso. Temos um projeto Êxodos, que a gente chama, que é de fazer com que a pessoa possa voltar também à sua casa, à sua origem, né? Muitas vezes vivem aqui na rua, né? E ter a sua família em outro lugar. Então a gente, com os parceiros aí, vamos tentando ajudar para que essas pessoas possam retornar. Então todo esse trabalho que é feito com o intuito, né, de podermos, assim, nós tivemos agora a oportunidade de perceber que nós tivemos no mês passado foram quase 1.000 e tantas pessoas atendidas no banho, nesse centro social nosso. Nossa. Muita gente. A gente ficou assim surpreso como tem tido também muita gente. Então tudo isso acontece graças à generosidade dos irmãos, das irmãs aí na fé,
que frequenta a nossa Falando catedral. em fé, eu só tenho um patrimônio lá maravilhoso da fé, né? Tem o Museu Arquidiocesano. O Padre Brito sabe tudo, tudo, pesquisou direitinho. Aí a nossa- Pesquisaram para mim. Isso é bom. Isso aí que a gente está dizendo ainda agora, né? É a família, né? A família. Os irmãos que Pois vão aí, trabalhando juntando juntos. com a gente e vão fazendo a obra acontecer. O que o público pode encontrar por lá? Olha, o Museu Arquidiocesano é uma grande joia da nossa arquidiocese. Está lá no subsolo da catedral, foi um incentivo do Monsenhor Ivo Cagliari, que foi o primeiro pároco da nossa catedral e construtor também da nossa catedral. E Dom Eugênio fez acontecer esse museu, né, em nossa catedral de São Sebastião. Ele é proposto, nós temos sempre ali uma exposição temporária. Nós estamos agora para o dia 19, vamos inaugurar, após a celebração lá na catedral, né, do jubileu dos 450 anos da Prelazia do Rio de Janeiro e 350 anos da nossa diocese, né, esse jubileu que nós estamos vivendo, essa exposição que vai ser sobre esses 450 anos da Prelazia e 70 anos do Congresso Eucarístico Internacional, que aconteceu aqui também no Rio. Então, é uma exposição temporária. Mas muitas coisas você lá pode encontrar, como, por exemplo, imagens que foram das igrejas que existiam aqui na cidade e que foram demolidas para ampliação da nossa cidade, né? Às vezes a gente ouve falar sobre o Santo do Pauoco. Então, o que é isso? Vai lá para você ver o que é. O Santo Pauoco. Objetos da família real portuguesa, como o trono Dom Pedro II, né? Coroas, né? Pia batismal da Princesa Isabel, da Carlota Joaquina. Depois nós temos uma galeria de quadros também, né? Que tem lá o que a gente chama de oval, que retrata como eu vou dizer assim, o amparo do Parto, onde está a Igreja Nossa Senhora do Parto, onde tem o edifício São José. Sim, sim. Ali existia um local que era de recolhimento das 90, mulheres, né? justamente. E que ali acontece um grande incêndio. E o único objeto que permanece intacto é a imagem de Nossa Senhora do Parto, que está lá até hoje, a imagem, que foi preservada diante do incêndio. E esse incêndio está retratado lá nesse oval, e foi a partir daí que surge o Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, hein? Olha, Com esse incêndio, a origem da... Então vai lá para você conhecer, né? Essa galeria de quadros em diversos materiais que a gente tem, como mosaico, pintura em cobre, né? Depois um museu bíblico, que é para a criançada, um museu interativo, onde a criançada percorre toda a Bíblia através de imagens populares, né? Então ela vai identificando Arca de Noé, Sansão, Davi, Golias, né? Vai vendo o nascimento de Jesus, e tanta coisa. Ela percorre do Gênesis até o Apocalipse, e depois uma parte de indumentária, como as roupas que os padres usavam antigamente. Está lá uma exposição hoje sobre São Jorge, a devoção a São Jorge, né? Objetos que pertenceram aos cardeais da nossa arquidiocese também estão lá expostos também. Então, muita coisa interessante. Lembrando também, o Monsenhor Develar parece que fez alguma doação, né? Sim, muita coisa que está no museu é obra também da atuação do Monsenhor Develar. Tanto é assim que depois do falecimento dele, nós demos essa ala que inauguramos como o Museu de Indumentária, Monsenhor Develar. Está lá, titulado da sala, é o nome dele. Porque ele foi um grande mestre, né? Sim. Um grande incentivador da arte sacra aqui na Arquidiocese. E esse museu bíblico, tudo é doação dele. Tudo é doação dele. Pois é. O arquivo da catedral, né? O senhor tem esse trabalho muito bonito. Também, a gente está... Questão cultural também. Porque lá está a história do nosso Brasil. Então, os primeiros nascimentos dos primeiros brasileiros, também o relato também dos escravos aqui, né? Os falecimentos, porque era a igreja que fazia esse papel, né? Não existiam os cartórios. Era a igreja que registrava os nascimentos, os óbitos, os casamentos. Está tudo lá também. Muita gente que procura documentações
dupla cidadania, Tudo vai está ver, no arquivo tá da- tudo lá no arquivo também. Vai lá, né? O arquivo funciona de segunda a sexta, de 9 às 4 da tarde. E o museu, de terça a domingo. Ótimo. Então, de terça a sexta, de 9 às 4, sábado, de 9 ao meio-dia e domingo, de 10 a 1 da Olha tarde. aí, ouvinte. Só aí, que é Atento. maravilhoso. Muito bem, padre. Cônego, olha, olhando para a sua caminhada até aqui, né? O que tem sustentado a sua vocação ao longo dos anos? E que mensagem o senhor deixaria hoje para os jovens que estão querendo, né, entrar para se tornarem padres também, entrar na sua vocação, entrar no seminário, né? Olha, eu penso que é esse grande amor de Deus no coração da gente. Quando eu fui para a primeira paróquia, que foi a Imaculada Conceição ali em Botafogo, assim que eu fui ordenado sacerdote, eu fui mandado para lá. Quando eu cheguei, está até hoje lá, tem um brasão escrito assim: o amor de Cristo nos impulsiona. Então, o que me impulsiona nesse exercício do sacerdócio é o amor. O amor de Cristo que eu vivo e que eu desejo fazer acontecer na vida de cada pessoa. Então, se você é jovem, sente esse amor de Deus vibrar no teu coração, não tenha medo. Venha, né? Procure o padre da sua paróquia, procure alguém com quem você possa falar desse chamado de Deus, dessa semente que Deus está lançando no teu coração, e abrace essa vocação, porque é maravilhoso a gente poder servir a Deus. É muito bom. Cônego Cláudio, muito obrigado por sua presença, por partilhar conosco a sua história, a sua missão, né? Um belo trabalho que o senhor faz na Arquidiocese. Caros ouvintes, muito obrigado também, porque você, ouvinte, sempre nos ajuda em todo o programa Encontro com as Paróquias, né? A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sintonia. Fique com Deus até o próximo programa, se Deus quiser.